Povão de Deus, estamos de volta em mais um podcast Atos, onde vamos estar falando a respeito de Cristo, aquele que uniu todos em um corpo para que todos vivam de uma forma igual a Ele. Nesse momento, hoje vamos estar falando com o nosso irmão Joalisson, onde vamos estar conversando a respeito do antes e depois de Cristo, da vida de empreendedorismo, onde se enquadra o propósito divino, e vamos bater esse papo para que possamos assim crescer em Deus e revelar Cristo também dentro do conhecimento desse assunto. Como assim vai revelar Cristo em empreendedorismo? Vamos você se ligar aí na conversa que você vai entender. Então, Joalisson, bem-vindo ao Atos Podcast. Muito bem, então eu agradeço o convite aqui do Flávio, né? A gente se conhece desde a infância. Aliás, ele é o único amigo que eu tenho de infância. Eu falo mais próximo mesmo, né? Porque o Paulinho foi para São Paulo, então, enfim. Então, morando na mesma cidade, o único amigo de infância que eu tenho. Eu devo ter conhecido o Flávio aí quando eu tinha 12 anos, mais ou menos. Rapaz, eu nem lembro. Nem lembro quanto foi. Eu já tenho 34 hoje, né? Como diz o velho Chicó, eu sei que foi assim. Pois é. Eu estou aqui em Caruaru há 27 anos. Então, pelo menos vamos lá, há uns 22 anos, 23 anos eu conheço o Flávio. Inclusive, esses dias eu encontrei com Thaís, que cantou no Extremistas. Ixi. A ver Joalisson desenterrando. Não vai desenterrar o meu, vamos desenterrar o do Flávio também, né? Pois é. Aí eu perguntei para ela, e aí, Thaís, quanto tempo faz que tu cantou nos Extremistas? Ela falou um ano, eu falei, tem 19 anos isso aí, de Extremistas. Somente. Ela falou que estava com 31, né, menos... Ela falou com 12 anos de idade, a idade que ela tinha na época. Né? Então, 19 anos, dos Extremistas para cá. Era a banda, inclusive, que o Flávio tocava. Era guitarra ou era baixo? Era guitarra, se eu não me engano. Era guitarra. Pois é, ali era vida louca mesmo, da gente, né? Eu, Raimundo, mais pé no mundo do que na igreja, até porque filho de crente não é. E eu doidão, na doideira total. E o Flávio ainda não tinha se convertido, né? Pois é, então minhas amizades eram fora da igreja mesmo. Então diz com quem tu andas, que eu digo quem você é. Né? E as mais companhias, agora trazendo um provérbio do mundo, né? Diz com quem você anda, que eu digo quem você é. Né? Então eu só vivia com a galera do mundão, os roqueiros, né? E tudo mais. Então era o quê? Crente ou com quem eu andava? Entendeu? Então era essa galera mesmo aí que ia pro bar do rock, ia tomar vinho, rum com coca e por aí vai. Isso eu tinha 13, 14 anos de idade. E eu lembrei agora da carreira. Carreira? Sim, quando a gente ia voltando do cemitério. Sim. Tá vendo aí como que eram as coisas? Vou colocar a garrafa de pitu aqui em cima do banco da praça. Antes de colocar a garrafa explodia. Entendeu? Era dessas coisas aí. Até hoje eu tenho certeza que o Joalisson não está correndo porque ele está aqui na frente, mas pensa na carreira com o homem dele. Era uma vida desregrada, literalmente. Desregrada mesmo, né? Eu não falo vida dupla não, porque eu ia só ia visitar a igreja lá, porque minha vida era mundão. Ia bater mesmo. O ponto. Ia bater o ponto no sábado. Como filho de crente, né? Apenas isso. E com religiosidade na cabeça, porque quando você nasce em um lar religioso, não pode ser católico, né? Quando o pessoal tem disciplina no catolicismo, né? Você vai aprender a Ave Maria, você vai aprender a rezar o texto e tal, enfim, tudo mais. E quando você nasce, vamos lá, na Adventista, em um movimento mais radical do que a própria Adventista tradicional, que é o movimento de reforma, então, assim como o catolicismo, você vai pegar todos os ritos, né? Guardar o sábado, não comer carne e tal, achar que você é o pãozinho que o diabo amassou. Aí o Flávio vai tocar nessa questão aí, né? Porque teve uma vez que a gente estava conversando na esquina de casa. Videogame, né? Exatamente, na esquina de casa, assim, onde tinha um videogame, uma lan house.
Né? E como é que foi a história lá, Flávia? Aí, depois disso aí, depois que eu me converti, né? Aí eu sim. me converti já no sentido bíblico Sim. da coisa. Isso já foi depois de 2006. Isso. Foi em 2008, se eu não me engano. 2008, é? Acho que sim. Nessa faixa aí. Quando eu comecei a entender mais sobre a Bíblia, ler e tal. A pessoa novo convertido tá verde demais para entender o que é pregado ali, besteira, né? Verdade. Aí acredito que quando comecei mais a me envolver na questão do discipulado lá que teve e tal, da palavra que cura, a gente conversando, aí ô João, isso aqui, a gente é santo, rapaz, a Bíblia mostra aqui, ó, tal, o versículo. A Joales fez, não, santo nada, a gente não é santo não, a gente é pecador, e eu vou chamar meu pai, para meu pai lhe dizer onde é, que eu não sei onde é. Tá vendo aí? Ou seja, eu só tinha, era um papagaio, né? Era um papagaio, né? Mas aí eu tinha, você está falando de 2008, né? Eu tinha aí 16... Era nessa fase, 17 assim, anos. final da adolescência. Eu tinha 17 anos. É. Eu estava saindo, vamos lá, eu estava prestes a sair do mundão, mesmo, de fato, né? Com 17 anos eu falei, inclusive até ali, até meus 17 anos, minha vida era mais triste que feliz. Né? E um dos motivos era que eu era mentiroso. Era mentiroso mesmo. Não me perguntava as horas não, que eu ia mentir as horas para você também. O diabo era o pai da mentira, Joales era o tio. Assim, era da família do... Deixa eu pra lá. E aí, o que acontece? Uma das coisas que me tirou da tristeza, né, que a vida era triste, com alguns momentos felizes. Hoje minha vida é feliz, com alguns pouquíssimos. A tristeza que bateu, pá, na hora, eu rebato na hora, não tem, sabe? De 2000 vamos lá, desde 17 anos, né? Então tem 17 anos que eu sou feliz, ó. Tenho 34 hoje. Então metade da minha vida é sem saber o que é tristeza, o que é estar triste por mais do que um minuto. Sabe? Claro, eu perdi meu irmão em 2015, foi um fato assim, né? Mas mesmo assim, ali quem me perguntasse como é que eu estava, eu respondi, eu estou maravilhosamente bem. Como é que é? Teu irmão faleceu e tu está falando que está maravilhosamente bem. E primeiro eu sei para onde ele foi. Então ele está melhor do que eu. Nós somos o Cetrino, ó, a fase de crescimento do cara, né, olha. O dos três, assim, eu acho que ele era o mais... que estava mais firme, né? Firme, isso. Dos três. Dos três era o melhor filho. Era o mais crente, né? Isso, pode dizer assim. Exatamente. Foi o cara que nunca deu problema em casa, né? Foi o cara que namorou e casou na igreja, e depois de 8 meses de casado, faleceu em um acidente. Mas, assim, se comparado, cara, hoje eu tenho um filho de 8 anos, e Pierre não dá trabalho. Eu comparo ele a Nen, meu irmão, o Joás. Entende? Eu como moleque, eu como criança da idade dele, dava 1000 vezes mais trabalho do que Pierre. Pierre, eu só faço olhar e ele obedece. 8 anos de vida, nunca dei uma peso de Pierre. Uma vez só coloquei ele de castigo. Apenas isso. O restante, obediência. Mas o cara obedece assim, sabe? Não é porque ele é lerdo, não. É porque hoje a questão de eu sou um pai que eu gostaria de ter tido. Claro que meus pais fizeram o máximo, né? Dentro da possibilidade. Exatamente. Né? Eles chegaram até aqui, né? Deu o resultado. Isso, exatamente. Tem muito na criação de Pierre, tem muita coisa dos meus pais, mas também tem muita coisa minhas também. Mas eu acho que agora eu estou saindo um pouco da sua linha de raciocínio aí. Não. Mas tudo isso aqui é evangelho, cara. De lá para cá. Mas vamos lá, essa questão da felicidade, né? Onde eu parei lá atrás. Aqui a conversa, a gente tá buscando conversar para é uma forma de conhecer a pessoa e conhecer e assim ver por meio desse conhecimento aquilo que Jesus faz e fez, né? E continua fazendo. Né? Eu acho que Flávio está chamando as pessoas aqui para contar a história de Paulo. Como assim? Paulo tinha uma história antes e outra depois de ser convertido, e não só da questão da convenção, mas também do entendimento. Paulo entendeu tanto a questão do evangelho que ele foi o maior escritor do Novo Testamento. E quando a gente olha para Paulo pegando a deixa,
quando Deus manda Ananias lá orar para ele, depois de ele ter sido ter tido o encontro com Cristo, né? Ele está lá naquela cidade lá com os olhos sem enxergar, e quando Ananias ora, aquelas escamas caem. Levando para esse lado aí que você tocou, a gente vê que quando essa escama cai, é como se Paulo tivesse tudo aquilo que ele recebeu de entendimento, de questão da lei, como ele fala, né? Fui instruído por Gamaliel e tal. Era o pior, era da seita, dos mais ferrenhos, que eram os fariseus e tal. Aquilo ali tudinho, ele, quando aquelas escamas caem, foi uma forma de mostrar, olha, sua visão está aberta agora é por aqui. Ó. Isso. Agora você vai ver o que é padecer por amor do Evangelho. Tanto é que ele teve um relato naquela questão do espinho da carne, né? Que ele fala, não, eu orei ao Senhor 3 vezes para o espinho lhe sair. É como se Paulo tivesse escorregado um pouquinho no quiabo, né? Tivesse afrouxado. Aí Deus, não, minha graça te basta, é o suficiente. Continue firme, que é por aqui. Se tratando da questão do meu irmão, né? Quando eu falei, nós somos o cetrino. Agora voltou aqui a mente. E o que se foi o corpo. Uhum. Não é? Nós somos cetrino o quê? Somos o espírito, nós somos espírito. Não é? O espírito voltou para Deus. Não é? Juntamente com a alma. Uhum. Né? O espírito, quando você se converte, ele fica perfeito. Nós somos 3 em 1. Né? Você se converteu, seu espírito foi salvo imediatamente. Agora nós temos que salvar a alma através da renovação da mente, como está lá escrito em Romanos 12:2. Não se conforme, né? Exatamente, para poder colocar o corpo, a carne, que não se converte de jeito nenhum, no lugar dela. Né? E aí vai da questão, ou você se alimenta do espírito para renovar a alma, ou se alimenta da carne para viver na bagaceira. Deixar a alma na bagaceira. Entendeu? Ou você coloca carne ou coloca espírito. Ou você coloca carne ou você coloca óleo na sua mente. Né? Então, ou você fica ungido ou fica Raimundo. Aliás, vai para a bagaceira mesmo, né? Às vezes fica só, né? Nem o pé na igreja ou no mundo. Às vezes os dois é a unha, né? Exatamente. E você vê isso porque a gente estava conversando aqui em off, eu não vou citar nomes. Nós hoje somos da mesma denominação, mas não vê o caso porque a gente não carrega placa na testa, a gente carrega o Evangelho dentro e nós somos fonte. É Cristo em nós, é a esperança da glória, e não e a nomes. Boca fala do que a mente está cheia, isso. Né? Ou cheia de carne ou cheia de espírito. Né? Aí a gente conversando aqui e tal, enfim, um ex-professor, professora do Rema tal, enfim. Ó, imagina, né? Para ser professor do Rema, você precisa passar por um gabarito, aí fala gabarito. É um processo, né? Um processo muito processo grande. Para chegar naquele lugar. E o ministério também, Verbo da Vida, fica assim, ó, com a lupa em cima, né? Para ver a tua vida todinha, porque não é qualquer pessoa. É igual um chamado pastoral para ser levantado. Qualquer chamado, evangelista, pastor, mestre, enfim. Não é um aprendiz, um jovem aprendiz, não. É um neófito, né? Não é um neófito, não é um besta. Tem que ter sabe? Não é um cara ignorante, né? Chegou a palavra agora. Não é uma pessoa ignorante para ser professor do Rema. É necessário ser mestre na palavra. Mas a pessoa olha e está lá no mundo agora. Por quê? É porque você parou de encher de óleo para encher de carne. E na tua mente só cabe uma coisa ou outra. Ou que é santo ou que não é. Não tem como as duas estar misturadas. Entende? É igual aqui, ó. Você está pegando aí, aqui tem água, mas se você começar a derramar esgoto aqui, e aí a água foi para onde? Fica uma coisa ou fica outra. Se tiver 1% de esgoto, já está contaminado. Pode ter 99% de mineral. Né? E se você deixar colocar mais esgoto, tá, enfim, tudo mais. Essa questão de pode ter 1% de esgoto, a nossa mente tem, porque a gente está vivendo um corpo que não se converte. Assim, como a gente então a gente erra todo dia. Não nasceu de novo já. Quando nasceu, a gente recebeu informação até Cristo chegar. E esse espinho da carne eu tenho como a carne mesmo. Inclusive o próprio Paulo entendeu tanto isso, e que bom que ele escreveu, né? É que ele era, sabe,
Ele tinha muita raiva do corpo, porque a mente dele, o cara se tornou um mestre assim, a ponto dele escrever a maioria dos livros do Novo Testamento, mas a carne ele não conseguia controlar, convertê-la. Entende? E nós, hoje, fala, assim né, como Paulo, né, temos esse espinho da carne que não se converte. E fala que a carne não converte. Ele próprio fala, né, em uma das cartas, que a carne não se converte. Não, a carne sabe, acho que eu não posso nem falar assim, não é que eu não possa, é que eu não deveria. É como se fosse um capeta na gente. Não se converte. Quem não se converte é o quê? Não é? É por isso que, já que o mundo jaz no maligno, a carne também está lá. Mas ainda bem que nós temos o Espírito Santo dentro para estar lavando a carne todo dia. E assim como a gente precisa tomar banho todo dia, e às vezes, várias vezes por dia, a gente também precisa estar meditando na palavra de noite mesmo. E ainda bem que a gente tem o Espírito Santo dentro, e ainda bem que a gente foi batizado com o Espírito Santo, exatamente para estar falando línguas e estar realmente ali, ó, que quando a tentação vem, né, você está sensível, entende? Você está sensível. Ela nem chega, você já percebe ela de longe. Isso. Aí, ó, a Bíblia fala o quê? Ou você foge da aparência, ou você quer para dentro. Ah, mas não tem como tentar? Não, não tem. Porque você tem uma carne. E é tudo que ela quer. Acabou. O Espírito está ali para lhe dar sinais. Corra. Trazer Isso. O escape, né? Isso, corra. Ó, dá tempo de você correr. Vai correr não? Te avisei, isso aí tá aí. E é como muitas vezes é levado, né, a entender que isso é pesado, é penoso, mas em Cristo é algo que é um fardo leve e um jugo suave. É como se fosse um sinal de trânsito. Ó, os carros vão passar atravessando. Sinal vermelho. Se você passar, vai bater. Se você quebra uma regra, a regra te quebra. E não é diferente na vida espiritual, não. Se tua carne quer tudo, tá? Que existe de disponível no mundo, entende? E você tem um Espírito para te avisar, é por isso que o fardo é leve. Porque o sinal vem antes da tentação chegar. Tá? Isso seja um estresse, né? Uma confusão que veio até você, por exemplo, uma buzinada forte, você está ali no trânsito, de repente está numa faixa do meio e quer dobrar, só que você está na faixa do meio, então não está na faixa do canto, que é só dobrar. Aí você vai dobrar pela faixa do meio e tranca o outro. Aí o outro lá não tem Cristo, desce do carro e vem para cima de você. E você que tem Cristo, o Espírito antes te avisou, e aí? Ó, você é cristão e tem que lidar assim. Ele, pá. Aí você desce do carro e vai para cima, ou você desce do carro e resolve sem brigar. Vai ter que pedir desculpa, né? Não é? Fez errado. Isso. Se arrepende. Aí você, não, mas o cara veio para cima de mim e tal, enfim, eu avisei, eu dei seta. E daí que você deu outra cara? Ou você dá outra cara, ou dá na cara dele. É tudo uma questão de escolha. Não, mas o carro nem bateu. E daí? E o outro cara quer saber se bateu ou não? Só que o Espírito Santo ele vai lá e te dá o sinal. Ó, é assim que você tem que agir. E te mostra como agir. E vai te lembrando o que você aprendeu para você agir naquele momento, no meio da muvuca. E resolver, simplesmente resolver. E outra, naquele momento ali, a outra pessoa que não tem Cristo vai ver o evangelho em você ou a falta de evangelho em você. E a gente vê Paulo falando em Tessalonicenses que nos últimos dias muitos seriam amantes de si mesmo. E hoje, quando a gente olha, o que a gente mais vê é isso. Cada um se preocupando com si mesmo e os outros que se explodem. É por aí. Mas só que, trazendo um contexto, ontem eu estava lendo um livro, Planos e Propósitos. Aí nesse livro tem um versículo de Romanos, se eu não me engano, é Coríntios, que ele fala uma coisa que aquilo me chamou muita atenção. Ele diz, como Cristo recebeu vocês e aceitou vocês, aceitem e recebam também os outros. Se a gente olha dessa forma, a gente vê as coisas
Isso. de um ângulo diferente. E como foi que Cristo nos aceitou? Ele fala, venha como você está. Como Cristo vos aceitou. Ó, Na pior, isso. Ele comprou a gente na baixa. na pior bagaceira que existia. Entendeu? Venha como você está. Então a gente tem que aceitar os outros. Não é que os outros vão permanecer, a gente vai permanecer como chegou. Uhum. Não é? Mas essa visão que o Flávio está trazendo aqui para a mesa agora é extraordinária. Né? Você vai ter um amor. Ah, mas você besta. É diferente amar e ser besta. Amor é o elo que une os homens Sabe aquela com Deus. a primeira impressão que fica? Se ele vier com ódio e você vir com amor, entendeu? Ele vai... Você impacta a pessoa. Tem como. Você está estressado, né? Ou você sai de perto, ou você se coloca à disposição para ouvir o desabafo. Aí, E ajudar, né? isso, aí você tem que estar preparado. Porque se for um desabafo da cidade, Uhum. de autoridades, tal, enfim. Aí ele vai meter o pau, buraco na pista, não sei o quê, esse prefeito, porque a UPA. Aí, se você não estiver preparado, vai ser dois batendo Uhum. nas autoridades, não? É pior do que estava. A situação Entende? pior. Aí vão ficar os dois estressados ali, ó. Ou você influencia ou você é influenciado. Uhum. Né? E para você chegar e influenciar, você tem que estar com a mente renovada. Entendeu? Porque senão, ou você mostra Cristo ou mostra o mundo. Ou mostra o Espírito ou mostra E a o carne. mundo já está visível, já a propaganda do mundo é notória em toda parte. Hoje o mundo, o camarada pronto sai, é o povo nu, é mentira, é roubo, é falsidade. Então, Isso aí já está na cara. Da mesma forma que existe os frutos do Espírito, existe os frutos da carne. Isso. Né? Somos o cetrino, fruto do Espírito, e aqui fruto da carne. E aí eu não preciso detalhar mais nada. Entende? Quem não tem Cristo vai demonstrar o fruto da carne, mas o cara não é crente? É. Mas uma coisa é conhecimento, a outra coisa é entendimento. Uhum. Você entende tudo que conhece? Pois é. E partindo dessa visão, a gente vai vendo que quando nos colocamos nessa posição de Cristo, porque o texto diz claramente, né? Como Cristo vos recebeu, receba também. A gente vai vivendo uma vida assim de mais compaixão, de mais misericórdia, e vai diminuindo essa questão de problema, Isso. essa problemática toda, essa inflamação toda que existe. E diferente do Velho Testamento, hoje a nossa luta não é contra a carne dos outros, é contra a nossa carne, tá? Isso. Não a carne dos outros. Contra a gente é para as pessoas. esmurrar. É, né? Contra a nossa carne, você fala... Entende? Contra os outros, não. Não esmurra os outros, não. Claro que partiu para agressão física é outra coisa. Né? Até a lei dos homens fala da legítima defesa. Aí é outra coisa, eu não estou falando disso. Estou falando do tratamento. No que depender de você... É exatamente o texto que eu ia citar. Tenha paz com todos. Isso, exatamente. Você não entra na onda de estresse dele. Coloca ele na onda de paz da sua paz. Sabe por que eu sei citar o mesmo ciclo? Porque o Espírito é o mesmo. Acabou. É sobre isso. Não é nem a placa da igreja a mesma. Entende? E não é nem questão de entrosamento. Porque, por mais que a gente seja amigo da infância, a gente se vê, sabe, em 5 anos. Em 5 anos, enfim. Vamos lá, em 5 anos a gente se viu umas 5 vezes ou menos. Né? Eu nem lembro a última vez que a gente parou e conversou. Eu lembro. Assim, de tempo. Pelo menos 2 vezes. De tempo, assim. E foi na mesma esquina, ali onde eu venho de Paçoca, no cruzamento do hotel. Uma vez ele era motorista aplicativo, e ali a gente conversou, e outra vez ele já estava trabalhando no ministério, na Palavra de Cura, quando a gente parou e conversou e tal, enfim, onde ele falou que, olha, se eu fosse me vender, eu cheguei a um valor, que é 33 trilhões, 300, sei o que, 3333. Eu não entendi, mas eu guardei. Entendeu? O que o Flávio quis dizer ali, né? Não, eu vou colocar na minha caixinha ali do lado, né? Pois é, mas foi coisas que eu não esqueci. Então, continuando aqui nas histórias, a gente, quando vai conversando, vai vindo coisas assim,
Porque a gente sabe, né, que Deus, ele trata com a gente e vem saltando coisas no coração e a gente vai entrando no assunto e a gente tá livre para isso. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Só que a gente, conversando a respeito, a gente pontuou algumas coisas. E dentre essas coisas, teve um tempo, né, um período, que a gente, antes mesmo de se converter, já mexia com essa coisa de rádio, né? Isso. A internet daquela discada ainda, que tinha que ficar a madrugada toda acordado para mexer, aqueles computadores amarelão, aquelas coisas bem antigona. E a gente já iniciou dessa parte aí. Lá do início dos anos 2000, né? Fazendo rádio pela internet. Mirk, né? Isso, exatamente. Era MSN, essas paradas tudinho a gente viveu. E com esse tempo, a gente teve o conhecimento de pessoas de rádio FM e foi atrás. Foi daí até que eu me converti, o cara do mundo querendo fazer programa numa rádio de uma igreja. Daí você já tira como era algo de doido. Chegou lá, Jesus foi me apresentado e eu me converti. Então, desse início da rádio, as coisas que a gente viveu no começo, que ia para a Rádio Provisão, no chão batido e tal, aquela coisa. Daí iniciou uma profissão para tu, no caso. Isso. Eu lembro até, inclusive, eu vivi no rádio durante 18 anos. Né? Quem me ensinou rádio, como o Flávio falou anteriormente, foi Flávio. Quem me ensinou rádio foi Flávio, no início. Desde a questão de web rádio, rádio via internet, ali no início dos anos 2000. Tanto as rádios que a gente participava das pessoas, como também as rádios que a gente criava. E foram várias durante várias, lá no Mirk, né? Internet Relay Chat. Até a própria IRC Brasil teve um tempo que a gente pegou. Exatamente. Que era estourada naquele tempo, né? E aí a gente saiu por várias rádios, né? Na Rádio Mandacaru, né? Caruaru FM. Caruaru FM, e quando a gente chegou lá na Caruaru FM, o diretor era o Deto Oliveira, e ele falou pra gente o seguinte, para entrar aqui tem que ser melhor do que eu. Tem coisas que eu lembro assim, e esse Henrique era um dos donos ainda. Aí foi ali que tudo começou. Eu estou falando do FM para mim. Aí depois veio a provisão, no chão batido mesmo. Os DVDs lá, não tinha computador ainda, dava para chegar computador ainda. Pastor Otoniel, né? Na época, tomava conta lá e tal, enfim. E a esposa dele. E como a gente já estava treinado em web rádio, a gente tinha mais experiência de rádio do que o próprio povo da rádio que estava criando um FM. E aí foi onde Flávio levou o conhecimento que ele sabia e praticamente assumiu ali a programação, né? Deu um apoio para poder o pessoal construir parede acima, né? Foi a base de conhecimento, inclusive, e tecnologia da época. Você levou o que para lá? Usar o playlist? Lembra? Foi playlist, foi música, foi basicamente vinheta, tudo. Tal. Achava aquelas vinhetas nos sites lá, aqueles sites que tinha mais vírus do que tudo. Baixava para levar, era um negócio bem... Hoje a galera tem tudo na mão. Isso. Só que não sabe usar. Naquele tempo a gente não tinha quase nada e aprendeu a usar o que tem hoje para... A gente está falando de coisa de 20 anos atrás, né? Isso. No mínimo 20 anos. Pois é, e aí de lá, e olha que nessa época eu falava problema, Petrobras, trocava o R pelo L e o L pelo R. Entende? Eu fui para a minha terceira FM falando assim, que foi a 102 FM. E eu falava 102. 102. 102, duas pessoas juntas sentando, entendeu? 102. Eu não falava 102, eu falava 102 FM. Entende? Até que um colega da gente em comum, que a gente tem a mesma idade que a gente tinha antes, mas em todos os podcasts que eu fui, esse é o 5º podcast que eu estou, e é o primeiro podcast gospel que eu estou. Cristão. Em todos eles eu honrei a vida de cristiano. Onde eu chego, eu honro a vida de cristiano. Quem começou a me ensinar o rádio foi Flávio. E quem me deu aula de rádio, propriamente dita, inclusive de oratória,
de dicção, exercícios e tal, enfim, quem apertou os meus parafusos profissionalmente foi Cristiano. Eu cheguei lá no estúdio dele, ele era o diretor de programação, e aqui é honra mesmo, porque a amizade não é mais a mesma, tal, enfim, nem está em Caruaru mais, enfim, mas eu gosto de honrar, sabe, quem me apoiou na história, quem me apoiou no tempo. Tá? E se eu sobrevivi tanto tempo na mídia, no rádio, foi porque eu tive apoio, tive professores no início. Tá? E eu cheguei para gravar um comercial da Amazônia Mix, que era de 30 segundos, eu passei 2 horas para gravar. E tudo porque eu trocava o L pelo R e o R pelo L. E não tinha uma dicção boa. Não tinha. Nem tinha a voz linear, para você manter o tom no comercial, que você tem que começar com o tom interno, com o tom. Eu não conseguia ficar 3 segundos com o mesmo tom de voz no comercial. Era aquela... Pois é. E aí, quando terminei de gravar o comercial, que ela achou que dava para colocar no ar, não é que ficou bom não. Ela, não, acho que assim, remendando, vai dar para colocar no ar. Mas ó, já que você é locutor da casa, já que esse Valdo trouxe você para cá, e foi esse Valdo da época que me convidou em 2009, eu vou te dar aqui exercício de oratória, e eu vou te dar 15 dias. Senão você vai ser demitido aqui da rádio. Eu não vou deixar esse Valdo ficar com você aqui não. Me passa os exercícios por e-mail, tal, agora vai treinar. E todo dia, até hoje, tá? 2009 para 2024 tem o quê? 15 anos. Há 15 anos eu faço exercício de oratória todos os dias. Eu estava aqui, antes de entrar no ar aqui, eu estava fazendo exercício de oratória. Todo dia eu faço. As pessoas perguntam, João, tu é daqui de Caruaru? Eu digo, eu sou daqui de Caruaru. E esse sotaque aí? Não tem sotaque. Não tem sotaque. Você me ouve hoje como se estivesse lendo um livro. O exército sai direitinho, a vírgula, a pontuação, tal, enfim, tudo mais. A escrita também mudou, porque eu achava que sabia escrever. Hoje eu escrevo de forma correta, bem pontuada, bem acentuada. Entende? Tudo isso tem um dedo Cristiano. E o meu esforço. Não foi a questão de, não, ele te ameaçou de tirar da rádio. Eu não levei aquilo como ameaça, eu levei aquilo como uma oportunidade de aprender. É igual hoje, eu com Gente Ousada Podcast. Eu estou sozinho. E quando alguém chega para dar pitaco dentro do meu podcast, eu acho bom. Eu gosto de ter um terceiro olhar, uma terceira opinião, para eu poder crescer. Eu escuto de tudo, retenho o que é bom. Entende? Retenho o que é bom. Tudo que vem para fazer com que eu melhore profissionalmente, eu escuto mesmo. Escuto mesmo. Não só espero as pessoas perguntarem, mas eu pergunto, e aí? O que você achou? Hoje eu uso uma técnica do feedback futuro. Então, do feedback é passado, né? Acho que é feed forward, dica para o futuro. Hoje, eu não falo, e aí, como é que foi? Não, eu falo, e aí, como é que eu faço para ficar melhor? Aí a pessoa esquece da opinião do que eu fiz e começa a dar a opinião dela sobre pra melhorar, né? Isso, como deveria ser. Ou seja, ela esquece esse feed forward, ela esquece de me dar a paulada na emoção, porque eu dei voz para ela me dar a opinião de futuro. E até aquele texto que a gente citou, né? Não se conforme, isso, mas transformai-vos. Isso. É a mesma coisa. Hoje, a direção, né? Hoje, no sinal, só trazendo um adendo aqui, eu fui atender a pessoa não, eu não vou querer paçoca não, cara. Eu nem perca tempo. Eu falei, com você eu não perco tempo não. Eu olhei no olho dele. Ele se assustou assim, com você eu aprendo, meu irmão. Todo atendimento que eu faço aqui é aula para mim. Entendeu? Eu entendo que você não quer agora. Aí, eu não bati de frente, eu entrei na onda dele. E a paçoca não é para agora. Olha para quando é, eu mostrei a validade daí. Digo, para o dia 30 de março de 2025. E na tua mão dura quanto tempo? 5 minutinhos. Eu digo, então vamos fazer o negócio. Pronto.
Entende? Eu não bato de frente com mais ninguém. Eu faço perguntas. Eu entro na onda da pessoa, fazendo doido para ganhar o doido. Tá certo. Entende? Isso é técnica também de CNV, né? Comunicação não violenta. Eu uso muito. Né? E foi uma das coisas também que eu aprendi dentro da comunicação. Entende? E de lá para cá, cara, 18 anos no rádio e Cristiano marcou mesmo assim. Tá? Aí depois da 102 FM veio Caroura FM novamente, em 2014. E junto com ela, Rádio Liberdade, as 3 rádios de Liberdade da época, Liberdade AM, Liberdade FM e Liberdade SAT. Existiam 3 programações. A Liberdade AM, a Liberdade FM, e essa SAT era o futebol em rede de Recife a Petrolina. Aí então eu peguei essa época aí de ouro, finalzinho na verdade, né, da Rádio Liberdade. E foi ali a minha primeira demissão no rádio. Que eu era acostumado a pedir demissão para ir para outra rádio. Pedi demissão para ir para outra rádio. Passei 45 dias apenas na Rádio Liberdade. E um tempão ali, acho que uns 4 meses na Caroura FM. Isso em 2014. E foi esse tempo que Sivaldo mudou de 102 para 105, para 9 FM. Quando eu fui demitido da Liberdade, Sivaldo já estava com a 9 FM. Já estava na Agamenon Magalhães. E aí foi eu entrando na rádio e ele pedindo para eu ir representar ele na SIC, na Câmara Setorial dos Veículos de Comunicação. Eu nunca tinha participado de uma reunião como essa, nem sabia que existia, que os donos de rádio, donos de empresas se reuniam para conversar, então, enfim, eu pensava que era tudo concorrente. Uhum. E chegando lá, eu encontrei o cara que me demitiu. Há uma semana atrás ele tinha me demitido. Ele falou: João, você está fazendo o que aqui? Eu não te demiti há uma semana atrás? Eu falei: só que aqui agora eu vim representar Sivaldo, não da Nova FM, estou trabalhando para ele. Como é que tu entra numa rádio e já vem representar o cara numa reunião tão importante como essa? Tu pergunta a ele. Mas aí eu já tinha trabalhado com Sivaldo durante 5 anos. E assim como o Flávio, eu sempre fui um cara que sempre gostei de dar o meu melhor dentro da rádio. A ponto de bater de frente com o Sivaldo quase todo dia, ponto de programação. E eu estou falando de Sivaldo aqui, nominando o Sivaldo aqui, porque foi outro cara que me deu muita oportunidade, confiou mesmo em mim. Desde a 102 FM. Para fazer a programação da madrugada, depois tu vai embora, já que eu peguei o horário da noite. E eu fazia. E às vezes fazia da semana toda numa noite só. Então fazia mais do que ele me pedia. E ali fui criando confiança. E aí de quem mexesse naquela programação ali, aí quem desmanchasse que eu ia bater de frente. Então ele foi vendo o cuidado que eu tinha com a empresa dele. Eu tinha tanto cuidado com a programação da rádio, que em 2010, quando eu saí de férias em dezembro, quando foi em janeiro que eu voltei, a programação estava uma loucura. E aí eu fui bater de frente com ele. A gente saiu nos empurrões. Eu fiquei tão estressado que ia me dando um AVC. Diga aí, do cuidado que eu tinha com a empresa dos outros. Foi uma das brigas mais feias que eu tinha com o Sivaldo na época. E eu fui pro cardiologista, o cardiologista fez o exame e falou: aqui tem um traço. Então você se acalma. Sabe o discípulo de Jesus, o Pedro? Pronto. Só faltou a espada. Mas eu tinha, mão e foi na mão mesmo. Imagina você trocar empurrões com o próprio patrão. E eu pedi demissão, ele não me demitiu, não quis me demitir, e a gente seguiu. E por isso a confiança, em 2014, ele falou: vai lá, me representar. E só fazia uma semana que eu tinha voltado a trabalhar com ele. E depois disso, em 2019, veio a Verdade FM de Bonito, onde eu assumi a gerência de programação e jornalismo de lá. E fiquei lá 5 meses e voltei. E quando voltei a trabalhar com o Sivaldo. E lá foi onde aconteceu a minha segunda demissão na vida. E última. E eu, trabalhando com o Sivaldo querendo me dar programa e tal, enfim, eu digo: não, só deixa eu ficar pensando aqui na vida, o que eu vou fazer com a minha vida.
Tá? E depois a gente vê essa questão de programação. Deixa eu aqui operando futebol, operando os programas das igrejas e tal, enfim, eu não quis assumir de cara programação, programa, enfim, para apresentar, né? E eu comendo paçoca. Cara, eu preciso fazer alguma coisa além. Eu não posso, depois da minha segunda emissão, ficar na mão das outras pessoas. E quando ser demitido, colocar a mão na cabeça, quando foi no caso da Rádio Liberdade, em 2014, que eu nunca tinha sido demitido, ou seja, eu não tinha chegado nessa fase ainda. Eu sabia a fase de pedir demissão, agora não sabia a fase do que fazer depois de ser demitido. Em 2014, coloquei na mão na cabeça e falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Fui demitido. Eu digo, eu não vou esperar a terceira demissão. Eu vou procurar o meu caminho aqui. O que eu posso fazer além do rádio? Mas que seja tão divertido quanto o rádio é. Eu comendo uma paçoca, que eu amo comer paçoca. Eu, cara, eu vou vender paçoca nas horas livres. Comer paçoca não dá dinheiro, mas vender paçoca dá. E aí comecei a vender paçoca. A fase do empreendedorismo, que é, no caso, a da paçoca. Enquanto isso aí, ou seja, teve a área profissional, mas também teve a área pessoal, a área familiar, né? E hoje eu não vejo diferença nenhuma de você ter uma vida secular no trabalho e uma vida cristã. Não, eu uno tudo. A gente só tem uma vida, né? Não tem duas. Eu acho assim, eu acho que quando você, acho não, eu tenho certeza que quando você une, tá? Você tem só uma vida, fala assim, você não tem várias. Minha vida é no trabalho. Dupla, né? Minha vida é no trabalho, minha vida com a minha como família. Tinha antes. Isso. Minha vida relacionamento, família, igreja, trabalho, tal, enfim, cada uma vida. Quando você une e faz de tudo uma só, você é o mesmo na igreja, você é o mesmo no trabalho, você, sabe, eu acho que isso é fantástico. Porque você fala, não, parei com essa vida aqui da igreja, agora eu vou para a vida do trabalho, lá no trabalho eu funciono assim. E cada um é uma. Não tem sentido. Inclusive, lá no semáforo, eu vejo como canal de evangelização mesmo. Que quando eu vejo uma pessoa triste, chorando, tal, enfim, eu deixo a venda do lado para tratar a pessoa. É exatamente o que a gente estava comentando aqui em relação ao propósito, né? É isso. O propósito de vida da pessoa é maior do que o dinheiro. Porque financeiro vai ficar. E outra, que o financeiro vem. Quer saber mais? Por várias vezes já chegou gente e comprou tudo que eu tinha na caixa. E várias vezes foi a mesma pessoa que eu tratei no dia anterior, que eu deixei a venda do lado. E foi ali um ponto de inflexão, ou seja, antes e depois. Antes dela me encontrar, era um tipo de emoção, e depois de me encontrar, outro tipo de emoção. E virou até uma forma de gratidão, né, de retribuição pelo momento. Eu uno tudo, sabe? O marketing, os gatilhos de marketing. Eu dei para ela ali um gatilho, claro, foi evangélico, então, enfim, tudo mais. Algumas perguntas que eu sempre faço com virada de chave, e eu vou te dizer aqui com essas perguntas. Mas embutido nas perguntas, embutido no evangelho, foi ali um gatilho chamado gatilho da reciprocidade. É como se eu te desse bom dia. Bom dia. O que você vai fazer? Dá bom dia de volta. Como é que você está? Estou bem. Aí você pergunta de volta, e você? Se eu te perguntar teu nome, você vai querer saber o meu. São gatilhos de reciprocidade. Entende? Quando eu te faço algo, ou você faz algo para mim, eu me sinto com a necessidade de retribuir de alguma forma. E quando a pessoa chega estressada, angustiada, ou até chorando mesmo, desesperada no volante ali, e não quer conversa, não quer nem abrir o vidro, geralmente o carro está fechado, tal, enfim, eu estou com a minha caixinha, meu box pitch adesivado, paçoca shopping, tal, enfim. E eu escolhi a melhor paçoca do Brasil para poder vender, porque no atendimento eu me garanto, mas eu também tenho que me garantir no produto, que é para o cliente voltar. Não apenas comprar, porque ele vai me comprar pelo atendimento, por conta da primeira impressão que ele tem, mas eu também quero que ele volte amanhã e me compre novamente pela segunda impressão, que é a do produto. Então, eu uni o atendimento, aí ali no atendimento tem técnica de venda, tem técnica de marketing, sabe? Tem técnica de persuasão, tem muita, mas também tem alma. É por isso
né, que é autêntico. Não é o mesmo atendimento para todo mundo. É um atendimento de acordo com a cara da pessoa, de acordo com o corpo da pessoa. Né? Por exemplo, se encontrasse Flávio, desse um aperto de mão nele, eu ia perceber que Flávio malha. A boca. Puxa ferro. A boca. Né? Entende? E eu não ia oferecer para ele uma paçoca, sim um pré-treino. Uhum. Por quê? Primeiro eu conheci o que eu tenho para poder solucionar o problema que a pessoa tem. Por que pré-treino? Porque a paçoca que eu tenho tem apenas 3 ingredientes. Não tem glúten, não tem lactose, não tem conservante, tem apenas 8% de açúcar, 1,5% de sal e 90% de amendoim torrado no meio. O que é que tem o amendoim? O que é que tem o amendoim a ver com o meu pré-treino? Tudo. O amendoim tem arginina. A arginina, qual é o efeito da arginina? A arginina queima a gordura, tá? Transforma em energia, ou seja, você vai dar adeus ao cansaço, pelo menos momentaneamente, vai deixar o cansaço, você vai adiar o cansaço, que ele dê energia, queimou gordura, né? Transformou gordura em energia, e ali você está emagrecendo. Né? E facilita o crescimento muscular. Então é um pré-treino perfeito. E açúcar que tem? Açúcar não elimina os efeitos, ou seja, os benefícios que o amendoim tem. Então eu preciso entender o que eu tenho para servir a persona de Flávio Maromba da melhor forma possível. E se a pessoa for nutricionista, eu vou estar falando a língua dela. Tá? Se a pessoa estiver na dieta, eu vou falar a mesma língua dela. Tá? Se a pessoa, eu percebo que a pessoa não malha e tal, enfim, tudo mais, está ali 11 da manhã, meio-dia, eu vou vender o pós-almoço dela. Isso aqui é para você comer depois do almoço. Né? E por aí vai. Então um atendimento não é igual ao outro, é diferente. Mas aí quando eu encontro a pessoa ali chorando ou estressada, eu aponto pro relógio e falo, tá fechado lá, tem tempo, deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você. A pessoa fala, baixa o vidro, o que é? Aí eu aqui, né? Olá, bom dia, como é que você tá? Tudo bom? Tô bem não. Aí o que você tem? Não, mas você não vai resolver não. Eu entendo você. Eu sei como você se sente. Eu também já me senti assim. O que você tem? Aí a pessoa conta rapidamente, eu vou te fazer 3 perguntas. Você já pagou para chorar? Você pagou para chorar? Já pagou? Quero ficar triste hoje, toma R$100, me faça triste hoje. Você já pagou para chorar? É de graça, né? Você já pagou para ser feliz? É de graça, não é verdade? Agora a 3ª pergunta. O que é melhor para você? Mas é por conta... Eu digo, independente do que está acontecendo. Não é de graça? Ser feliz ou ser triste? Não é de graça? É melhor ser feliz do que triste. Entende? E você feliz, independente do que esteja acontecendo, você é mais produtivo. Mas se você se manter na tristeza, você não vai ser produtivo, o teu dia não vai render. Vai ser o pior dia da tua vida. E você não tem tempo a perder. E a tristeza tira o centro das emoções e leva o camarada pro buraco. Exatamente. Pior ainda. E a pessoa fala, é mesmo, né? Ligar a questão de escolha. Não é uma questão de ego. Ego, tu continua triste se tu quiser. A vida é tua. Aqui é apenas uma sugestão. Não é nem motivação, porque eu não tenho o poder de motivar você. Porque o que é motivação? Motivo para agir, cada um tem o seu. Entende? Motivar a ação é levar o cara a fazer algo, né? Isso, eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Exatamente. Eu só posso sugerir que. E eu posso influenciar a pessoa a. Né? E a melhor forma de influenciar alguém é através das perguntas. E não através das respostas. Ninguém quer ouvir resposta. Porque cada um tem a sua. Muitas vezes o camarada não só quer ser ouvido. Isso. Porque todo mundo está de saco cheio da opinião dos outros. Aí chega um querendo cagar regra. Dá mais opinião ainda em cima daquilo. Isso. Mas, como você falou, todo mundo quer ser ouvido. Quando você começa a fazer perguntas, é porque você quer ouvir respostas. E todo mundo quer responder. Entende? Então, uma conversinha ali de 1 minuto. É 1 minuto e 15 que eu tenho. Mas vamos lá. Que eu passei 15 segundos tentando convencer ele a abrir o vidro. Então, eu fiquei com 1 minuto para transformar a vida da pessoa.
É onde entra o propósito divino. Isso. Aí onde é que está o evangelho? O evangelho é eu não misturar com ela. Eu não ser mais um estressado. Ou eu não cair na onda de tristeza dela. Mas trazer ela para minha paz. E aí, cara, foi ali também o gatilho da reciprocidade. Claro que eu invisto na outra pessoa, sabe? De coração mesmo, sem esperar nada em troca. E talvez eu nem veja, nunca mais veja aquela pessoa. Mas às vezes ela volta no outro dia, ela fala, o que é que tu tava vendendo? O que é que tu vende mesmo? Aí eu vou e mostro. Ela, quanto que é? Aí eu falo, 2 por 6, 4 por 10. Não, tudo. Tudo que você tem, dá quanto? Entende? Isso já aconteceu várias vezes. Porque eu coloco a ganância do lado, claro, que eu quero ganhar dinheiro, e ganância é diferente de Quem trabalha é digno de receber, isso, né? claro. Mas a ganância é você fazer de tudo para ganhar dinheiro. Só você ver o seu umbigo, não ver ninguém sofrendo na sua frente, dane-se. Quem está sofrendo? Problema dele. Eu quero é enfiar o meu produto ali. Eu quero que ele compre. Entende? Eu quero o dinheiro dele, quero saber, nem quero saber como é que ele está, nem como ele está se passando. Isso é ganância. Eu não preciso mostrar meu lado de ganância. Eu tenho que mostrar meu lado humano. E na Bíblia, em Marcos 16:15, o versículo original, ele fala, disse-lhes, Jesus no caso, enquanto estiver dizendo, proclame o evangelho a toda criatura. Enquanto estiver dizendo, essa transliteração que houve ide, o povo pensa que é só um momento. Uma horinha que eu saio para evangelizar. Exato. Mas não, é enquanto estiver dizendo, enquanto estiver vivo, isso, pregue. E Paulo fala na carta de Coríntios que nós que nascemos de novo recebendo um ministério, né? Exatamente. Da reconciliação. É como se Deus estivesse reconciliando o homem com ele mesmo, por meio da gente. Eu digo mais para você, viu? Ali no sinal já teve cura, já teve convenção. De tudo. Ali é o meu mistério, cara. É meu ganha-pão e é o ministério também. E não precisa estar atrelado a um púlpito. O púlpito é... Entendeu? O meu púlpito é a transformação acontecendo. Exato. É a cura acontecendo. E quando a pessoa vai entendendo esse propósito e vai ligando as outras coisas, fica mais fácil viver. Muitos anos falando de mim, eu fiquei meio confuso assim, em relação a isso. Mas hoje, de certa forma, eu vejo que esse canal aqui é uma forma de alinhar minha vida a esse propósito. E para que essa vida seja alinhada, teve decisões, teve negação, teve trabalho, teve suor. Hoje mesmo eu estava fazendo uma coisa ali, colocando a lona ali e o suor pingando no chão. Mas só que é tudo, não por meu mérito nem força, é tudo por meio de Deus. Existe no hobby, existe sim, mas aí, se uma pessoa, se você que está aí do outro lado da tela for beneficiado, tá massa. Tá massa. A mesma coisa no Gente Ousado Podcast. Eu estou com ele ininterruptamente há 8 meses e não tem nenhum patrocinador ainda lá. Eu estou tirando do bolso. Acho que gastei uns R$2.000 ou mais tirando do meu bolso, enquanto eu estou crescendo a comunidade. A gente passou de 800 inscritos no YouTube, né, mais de 3.500 no Instagram. A nossa audiência com o Spotify está crescendo, a nossa audiência na Alexa está crescendo. E eu estou gerando comunidade. Né? A cada convidado que vem é um mais interessante do que o outro. E eu estou gerando comunidade, gerando valor para poder vender posteriormente. Né? Em vez de já vou colocar no ar e já vou atrair patrocinador, aí você consegue um patrocinador. Não, mas quando você agrega valor primeiro, quando você planta primeiro, aí você não colhe só uma fruta e não colhe só uma vez. Aí você colhe um pé carregado, desde que você sai plantar. E aí, assim como o Flávio está plantando aqui, ele está plantando de várias formas. No hobby, é uma coisa que ele gosta de fazer. No evangelho, ou seja, pegar o hobby dele para evangelizar. E também fazer dinheiro. Porque o dinheiro vem quando você planta, você tem que colher de todo jeito. Não tem como. O principal objetivo desse espaço aqui é fazer com que o corpo entenda que é corpo e cresça. Não tem nenhuma ganância, assim como foi citado. Porque, por exemplo, aqui, esse podcast vai gerar cortes. Os cortes vai lá para as minhas redes sociais também.
né? E o pessoal que tem lá já vai seguir o podcast dele e por aí vai. E os descrentes já vão ficando crentes. Exato, esse é o Entende? maior objetivo. É que haja agregação de pessoas no sentido do Evangelho de Cristo. Porque na igreja de Atos a gente vê, o Senhor acrescentava a todos que iam sendo salvos. Então o Senhor pode fazer a mesma coisa, hoje ele não mudou. E isso aqui é uma ferramenta para ele. Não tem nada de no sentido ganancioso. Lógico, como foi falado, né? Tem a plantação e tem a colheita. Mas o principal objetivo é que vidas sejam transformadas. Acredito que no propósito geral do novo nascimento é esse. Fazer com que pessoas sejam transformadas e conheçam o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Eu vejo que para essa participação a gente chegou onde queria. Que é mostrar o propósito de Deus dentro desse canal de empreendedorismo que foi criado. E, claro, tudo que é bom vem de Deus. E de Deus vem a dádiva daquilo que a gente precisa. O pessoal pode até perguntar, mas Jorge, Deus te deu um negócio tão pequenininho, né? Te conto nada, viu? Exato. Sabe, você conhece Wagneide? Uhum. Profetiza. E teve um culto que eu estava servindo na fotografia e ela chegou para mim, o culto estava quase terminando. Eu fui a última pessoa que ela chegou e falou, Deus vai lhe dar uma ideia muito simples, você vai até duvidar dela, mas é uma ideia milionária. Tá? E aí, a ideia milionária é exatamente essa daí, sabe? Ele me deu assim uma visão extraordinária. 25 semáforos, sim, eu já testei os 25. Né? 100 pessoas em 25 semáforos. 4 por semáforo, 2 por turno. Certo? 2.600.000 reais livre por ano. Com 100 pessoas. Só aqui em Caruaru. Isso dá para expandir no Brasil todo e até no mundo todo, porque onde na cidade não tem semáforo, tem negócio. Diga aí, do nada tudo. Uhum. Fora outras ideias que ele me deu também, e toda ideia que ele me dá, ele me mostra 1 milhão no meio. E eu sei que todo esse recurso que tem chegado e vai chegar, sabe, é para o reino. Quando fala de reino, não é placa de igreja, não. Exatamente. Tá? É para somar com pessoas. É para proporcionar transformação nas isso, pessoas, né? Emprego, tá? Até questão de instituição mesmo. Eu falo instituição, você colocar a instituição lá para ajudar pessoas carentes a mudarem de vida e também reconhecer o propósito dela para salvar outras vidas. O reino é isso. O reino não é uma placa. A placa faz parte do reino. Ela não é o reino. Tá? Então, a cada pessoa Deus dá um ministério. Entende? Ministério não é placa de igreja, ministério é uma missão. Você é um missionário. Que tipo de missão Deus deu? Né? Não é todo mundo, não é para todo mundo que ganha uma vara de pescar. Às vezes Deus dá uma rede. Uhum. Né? Pois Deus usa as pessoas da forma que Ele quer. Entende? Ele sabe que com quem a gente vai bater de frente, ele já coloca a solução antes das coisas chegarem. É só a questão da disposição, primeiro de aprender, porque se você não senta, você não pode levantar para ensinar. Então, primeiro você se disponibiliza a ser treinado para depois treinar. E essa disposição dentro do coração da pessoa, quando ela é alinhada com Deus, é muito, muito forte a colheita no sentido de resultados. Porque quando é algo voltado apenas para o cifrão, o dinheiro, não funciona não. E hoje existe uma resistência em relação à verdade. E muitos casos, muitas coisas, quando a gente é algo diferente no mover, no fazer, no falar, no agir, há essa resistência. Mas só que a gente vai quebrando por meio do amor. O amor é como se fosse aquele óleo que tu citou no começo, que bota na mente. Porque aquilo ali
lubrifica a mente, né? Aí lubrifica as relações no geral. E a verdade que é Cristo vai sendo inserida, implantada e vai mudando vidas. E verdade, quando a Flávia está falando aí, não é só toda vez você abrir a Bíblia, não, cara. Uhum. É uma vida, é um estilo de vida. Mas até porque não tem na Bíblia, será que Deus quer que eu vá para Riacho das Almas? Deixa eu ver aqui. Não tem isso na Bíblia. É comunhão. Quando Jesus lavou o pé de Pedro, disse aí, se você não quiser deixar lavar, você não tem comunhão comigo. Ele estava dando as dicas assim. Tenha comunhão comigo. Você vai sentir paz ou não. Uhum. Só isso chama-se testemunho interior, né? Entende? Então, nesse momento, chegamos ao final. Agradeço a você que ficou até aqui para essa conversa. Espero que ela traga benefícios para a sua vida, transformação e crescimento. Agradeço a todos, se inscrevam no canal, compartilhem e façam com que a mensagem do Evangelho seja passada para pessoas, porque essa é a importante e fundamental tarefa que temos. Obrigado pelo convite de estar num novo podcast aqui de Caruaru, que é o Atos Podcast, que está chegando para somar, e é bom que você se inscreva no canal, ative todas as notificações, acompanhe o bhjc.com.br, tá? Isso aqui vai virar o seu novo Spotify, tá? Porque dentro do Spotify só tem música, mas aqui também tem palavra, né? No Spotify, claro, também tem palavra, ou você tem palavra ou tem música, mas aqui você tem os dois, bhjc.com.br, que é a Brave Hits. Brave Hits. Aqui tem pegada, agora a pegada do Espírito Santo, viu? Isso. Para não levar pro lado ruim, né? E se você ainda não segue a gente, @Joalisson Farias lá no Instagram. E o nosso canal é o Gente Ousada Podcast. Pode pesquisar aqui mesmo no YouTube, tá? É um podcast de empreendedorismo. Eu trago tudo, é sempre o empreendedorismo. E dentro do empreendedorismo, o reino. Entende? É massa. Vai lá, pega a visão e transforma em ação. Então, agradeço a todos e até a próxima.